Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, bomba no noticiário esportivo. O Flamengo desistiu de esperar por Jorge Jesus e está próximo de acertar a contratação de Jorge Sampaoli, né? Fato é que Jorge Jesus quer terminar seu trabalho no Fenerbahçe, tem a oportunidade de ganhar 2 títulos. No momento, o Fenerbahçe está em segundo no campeonato turco, 9 pontos atrás do Galatasaray, tem um jogo a menos, então a vantagem pode cair para 6. É o melhor ataque da competição, mas defensivamente tem tido seus problemas. Mas fato é que é uma chance de ganhar mais um campeonato nacional e ele ainda está vivo na Copa da Turquia, a Copa do Brasil de lá, está na semifinal e tecnicamente é o melhor time e há uma boa chance de título se o Fenerbahçe manter o atual desempenho. Então, fato é que Jorge Jesus vê uma grande possibilidade de ganhar mais um título para um currículo que já é bem premiado, né? E assim, né, fato é que o Flamengo não vai esperar até junho, e ainda tem o risco de ser adiado, porque o Campeonato Turco é muito inchado, tem 24 times no Campeonato Nacional, então é difícil encaixar a data do calendário certinho, ainda tem clubes jogando competições continentais, o que pode adiar datas, então é uma situação difícil e do jeito que o Flamengo vem jogando, não dá para esperar. O time com o titular acabou de tomar 2-0 pro Maringá, que é um clube da 4ª divisão, e jogando assim, todo mundo, né? Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz, né? Fabrício Bruno, Varela. Então, assim, eu não tô aqui debatendo a fase de jogadores. Eu sei que tem jogadores jogando muito mal no Flamengo atualmente, mas essa é a base do time que será utilizado a temporada inteira. E o fato deles estarem perdendo de 2-0 para um clube da 4ª divisão quer dizer que não dá para esperar, porque se é assim com o Maringá, o que vai ser na Libertadores? O que vai ser na próxima partida da Copa do Brasil, nesse início de Brasileirão? Até esperar o Jorge Jesus chegar, vão ser 13 jogos até lá, e pode ser mais dependendo se há algum adiamento lá no Fenerbahçe, então não dá, né? Essa é a questão. Eu acho que tá certo em não esperar pelo Jorge Jesus, acho que o clube não pode ficar refém do treinador, mas Jorge Sampaoli, é sério, Jorge Sampaoli é a melhor ideia que eles tiveram, né? E assim, eu acredito que havia 2 opções. Ou reconhece que está errado e chama o Dorival de volta, ou vai atrás do novo Jorge Jesus. Isso é o Jorge Sampaoli, né? O Jorge Sampaoli é a tentativa de ter aquela temporada mágica que dificilmente se repetirá. Porque a gente tem que lembrar, Jorge Jesus é um baita de um técnico, é muito raro ver alguém do nível dele aqui no contexto do futebol sul-americano, mas foi um encaixe perfeito para o contexto perfeito, né? Uma época que muitos jogadores do Flamengo ainda viviam momentos incríveis de sua carreira, não vou chamar de auge técnico e físico, porque já chegaram a estar na Europa, em clubes muito grandes algumas vezes, então, assim, estar no Brasil não dá para chamar de auge, mas estavam vivendo momentos ainda muito fortes, né? E assim, era um momento que o Campeonato Brasileiro não tinha nenhum destaque técnico tirando o Jorge Jesus, né? Só o Sampaoli talvez no próprio Santos, mas mesmo assim ainda era um time bem aquém, que caiu cedo na Copa do Brasil e nas competições continentais. Então, o fato é que o Flamengo meio que sobrou num contexto que ainda não era tão bom quanto o atual. Na época não tinha um Vojvoda no Fortaleza, um Abel Ferreira no Palmeiras, agora a gente tem Eduardo Cudê no Atlético, a gente tem agora metade dos técnicos do futebol brasileiro são estrangeiros. Então, a gente está vendo assim uma tentativa de profissionalização, de uma mudança de paradigma, e é mais difícil do jeito que está hoje, né? É um campeonato mais equilibrado, elencos se equalizaram um pouco mais. Ainda acho que o Flamengo tem um elenco ali que pode ser colocado como o melhor da atualidade, mas não dá para cravar tanto, né, se a gente parar para pensar, porque muitos jogadores envelheceram, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, não tem uma capacidade de ter aquela mesma pressão alta, porque eles vão se desgastar mais rápido, então tem uma preparação física que não é tão boa quanto antes. Felipe Luiz regrediu, a gente está vendo que o Everton Ribeiro também não tem o mesmo físico de antes, tecnicamente ainda é muito bom, Davi Luiz está regredindo, jogadores com mais de 30 anos de idade tendem a regredir, porque é difícil você combater o declínio físico, o tempo é implacável, então não é a mesma coisa que antes. Então, mesmo que o Jorge Jesus volte, eu acho que ele seria uma boa escolha, evidentemente, é um baita técnico, né? Não seria a mesma coisa. Eu não acho que o Flamengo seria campeão com o pé nas costas de todas as competições, porque eu acho ilusão. Então, assim, a gente tem um Sampaoli vindo para o Flamengo, eu acho um encaixe errado, porque ele é um técnico que, ao meu ver, tem menos pragmatismo que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus gosta de um futebol propositivo e tudo isso, mas é um técnico que entende, às vezes, que, olha, não dá para você ataque total, vou jogar um pouco em transição. Foi o que ele fez contra o Barcelona na Champions League, né? Na última vez que ele esteve lá no Benfica, né? Ele ganhou um dos jogos do Barcelona por 3-0, jogando um contra-ataque, jogando mais um jogo de transição, armação rápida. Isso é a cabeça do técnico, mudando um pouco a fórmula de jogar para se adaptar ao adversário. O Jorge Jesus não é o melhor nisso, mas ele faz quando é necessário.
O São Paulo não faz. O São Paulo vai jogar exatamente da mesma fórmula quase sempre. É aquela pressão alta, desordenada, é o jogo todo tentando imprimir um ritmo alucinante. E assim, a maioria das vezes, isso com uma regularidade no campeonato de pontos corridos não dá certo. É só olhar esse trabalho que ele fez no Sevilha, que tem um contexto parecido de um elenco envelhecido. A média de idade do time titular do Flamengo é 29 anos, 29,8, dependendo das escalações ali, pode ser superior a 30. É basicamente Sevilha. O Sevilha não é um elenco ruim, né? Mas a questão é um elenco envelhecido. Tem muito jogador tecnicamente muito bom, mas que fisicamente não é igual antes. Jesus Navas, Papo Gomes, né? Ocampos, vários jogadores que já fizeram temporadas muito legais no Campeonato Espanhol e outros campeonatos, mas que hoje não vão imprimir o mesmo ritmo de antes. Você pedir para esses caras fazer pressão alta é descabido, não à toa ele quase deixou o Sevilha sendo rebaixado, ele perdeu 18 dos 30 jogos que estava lá no Sevilha. Então assim, isso, eu estou citando uma equipe que na última temporada foi 4º lugar. Tudo bem, já vim em queda já com o Lopetegui, que era o técnico da última temporada, já vim em queda inclusive desde a última temporada do Sevilha, mas só para dizer o seguinte, esse cara, ele não vai ser o que o Flamengo precisa, que se adapta às necessidades que o elenco apresenta hoje. O Dorival, ele deu certo por quê? Porque ele entendeu que o Flamengo não é mais um time de ataque total, é um clube que tem que se adequar às situações. Tentar assim, povoar mais o meio campo, ele abriu mão dos pontas, colocou só 2 atacantes, fez um losango no meio campo, preenchendo mais o meio campo, tirando tantas responsabilidades defensivas da defesa, entende? Deixou o time com mais volume, né? E assim, menos espaçado, para dar assim, o time uma qualidade melhor, aproveitar melhor as peças que tem à disposição. Não dava para ser loucura total, porque o Flamengo não era capaz de ter uma intensidade total assim o tempo todo, ia ter que às vezes aguentar a pressão do adversário. A gente viu isso em vários momentos. O Flamengo não é o time do Jorge Jesus com o Dorival, mas conseguiu os resultados porque ele conseguia maximizar pontos se adaptando às circunstâncias. É isso que o Flamengo precisa hoje, é isso que quase todo time precisa quando ele não tem um contexto tipo o Bayern de Munique do Hansi Flick, entende? O time é bom em todos os aspectos, ele pode se impor. Assim, o Manchester City do Guardiola, ele pode se impor, mas vê quando uma peça sai do lugar. O City da temporada, acho que foi 19-20, que o City não foi campeão, ficou bem atrás do Liverpool, né? Era um time com a defesa estava toda machucada, e volta e meia, toda hora o City perdia um jogo, levando vários gols de contra-ataque, perdeu pro Lyon de 3-1, você não conseguia imaginar isso acontecendo, mas por quê? Porque o Guardiola tentava manter uma pressão muito alta, tendo os jogadores defensivamente muito frágeis, aí perdia vários jogos. Então assim, tem horas que você vai ter que ter um pouco de pragmatismo. Olha o Liverpool do Klopp essa temporada. O Jürgen Klopp é um dos melhores técnicos do mundo. Por que o Liverpool está em 8º e 9º lugar? Porque o meio-campo está muito ruim, a defesa está muito frágil e não dá para o time ir para a loucura total, porque vai ser muito vulnerável. Olha, tomaram 5 gols do Real Madrid e assim, não é acidente. O Ancelotti é um técnico que entendeu isso, usou o contra-ataque e machucou. Então, assim, trazer o Sampaoli, que é o cara que vai impor a ideia, independente do elenco que tenha, é saudável isso? Porque a gente tem que lembrar, no Atlético Mineiro, ele perdeu um campeonato ganho, gente. Ele perdeu o campeonato porque não venceu Vasco, perdeu para o Vasco do Luxemburgo, foi rebaixado, levou inclusive uma goleada do Fortaleza do Anderson Moreira, perdeu para o Goiás, perdeu para o Botafogo do Paulo Autuori, ele perdeu para todos os times que estavam lutando na zona de rebaixamento. E assim, é inacreditável, ele perdeu por 3 pontos. E se ele tivesse ganhado do Vasco, do Luxemburgo, do Goiás e do Botafogo, um desses 3 jogos, o Atlético era campeão brasileiro. Vocês têm ideia disso? Então, essa é a questão. O Sampaoli é um técnico que, ao meu ver, ele não encaixa para esse Flamengo atualmente. Existem técnicos estrangeiros aqui na América do Sul que possivelmente encaixariam bem melhor, mas aí é o que acontece. A diretoria do Flamengo é um novo Jorge Jesus. É por isso que ele demitiram o Dorival. Ele ganhava, mas não era com totalidade, assim, não era daquele jeito, metendo goleada toda hora. Ele ganhava os títulos, mas não era tão encantador. Às vezes você tem que agradecer os títulos que ganha. Eu não tô nem aí se meu time ganhar um título atacando na retranca, né? Eu, por exemplo, torço pro Chelsea na Europa, comemorei pra caraca o título de 2012, o time retranqueiro pra caramba, jogava feio demais, mas foi campeão da Champions. Você acha que eu não comemorei? Ganhou agora em 2021, o time mais agressivo, que atacava mais, né? Eu comemorei do mesmo jeito. O título é título, né? Você tem que agradecer quando os títulos vêm, não é só questão de jogar bonito e tentar ser dominante, porque essa história do outro patamar hoje
hoje eu não acho tão real. Eu acho que assim, o Flamengo tem rivais que podem bater ele se forem bem organizados, e se o Flamengo estiver desorganizado, ele vai sofrer. A gente está vendo isso nessa temporada, perdeu o estadual, perdeu tudo porque está desorganizado. Trazer um cara como o Sampaoli pode ser o mesmo erro do Vitor Pereira. A ver o que vai acontecer. Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.